Fala galera do Colégio Madre, tudo certo? Eu sou o professor Pedro e nós vamos para a nossa primeira aula da quarentena. Na aula de hoje falaremos sobre as civilizações Azteca e Inca. Vamos nessa? Antes da chegada dos europeus aqui na América, já habitavam inúmeras civilizações, entre elas, as mais conhecidas, os Aztecas e os Incas. Mas não eram somente eles que habitavam aqui. Havia no continente uma grande diversidade de culturas e formas de organizar o poder. No Brasil, por exemplo, temos inúmeros povos indígenas que existem até os dias de hoje. No Brasil, não existiam grandes impérios, mas aqui na América, Aztecas e Incas se destacaram em seus grandes impérios. E é isso que nós abordaremos, eu e a professora Daisy, na aula de hoje. O Grande Império Azteca. Por volta do século XII, os aztecas chegaram à região do Lago Texcoco e conquistaram cidades e povos ao seu redor, formando um império que chegou a 25 milhões de pessoas. Estamos falando do século XVI. A capital, Tenochtitlan, foi enriquecida com tributos de diversos povos conquistados ao seu redor. No século XVI, estima-se que somente essa cidade tinha mais de 300 mil habitantes, muito maior do que cidades europeias da época. Os astecas eram governados por uma aristocracia militar e sacerdotal. No centro existia um imperador. Então a gente consegue entender que os astecas tinham um poder centralizado na mão do imperador, mas sempre contando com o auxílio dos militares e dos sacerdotes que conduziam os ritos religiosos. Na outra base da pirâmide nós temos os camponeses, que além de trabalharem no campo, também serviam como soldados, construtores e outros trabalhos que poderiam ser desempenhados a qualquer momento dentro do império. A base da sua economia era a agricultura, em especial a cultura do milho. Além disso, domesticaram os animais, eram ótimos artesãos, trabalhavam com ouro, prata, cerâmica e outras pedras preciosas, além de tecidos de algodão e mosaicos de pluma. A obra mais impressionante dos astecas é a cidade de Tenochtitlan, e para viverem no local eles construíram diques para controlar o volume da água. E ali eles formaram canteiros flutuantes. Isso mesmo, eles moravam em cima de um lago e sob esse lago existiam também os seus canteiros de plantações variadas. Esses canteiros flutuantes eram chamados de chinampas e, como eu mencionei antes, cultivavam flores e todos os tipos de hortaliça. Os seus escribas, assim como no Egito, quando estudaremos, eles conduziam uma série de escritas que eram chamadas de códices, que nada mais eram do que conjunto de desenhos e escritos que representavam a história dos astecas. Além disso, esses códices também representavam as suas conquistas militares e eventos relacionados à vida cotidiana. Na base da organização social dos astecas estava o Calpulli, que era uma comunidade que reunia membros que poderiam ou não ter laços de parentesco. No topo, como nós já destacamos, estava, além do imperador, toda a nobreza asteca, ou seja, funcionários públicos e todos aqueles que dependiam do Estado para sobreviver. Essas pessoas eram vistas como nobres, ou, em outras palavras, pessoas com muitos privilégios. Além desses privilégios, ainda ocupavam os melhores cargos políticos e os melhores cargos religiosos. O Tlatoani era designado para comandar o exército, e esse também era um nobre. Por meio da guerra e da violência, os astecas conquistaram e dominaram diversos povos, como você pode ver nessa tabela ao lado. O mesmo Tlatoani que comandava os exércitos também era designado para o sacerdócio, para cuidar de funções religiosas. Também atuava como juiz supremo de questões jurídicas para resolver os conflitos. A religião era muito diferente da nossa. Eles praticavam
o sacrifício humano. Geralmente, prisioneiros de guerra eram levados ao topo da pirâmide maior ou do templo maior, e lá o sacerdote fazia uma incisão abaixo da sua costela, enfiava a mão e retirava o coração dessa pessoa ainda pulsando e oferecia aos seus deuses. Um dos principais deuses é o Xihuacoatl. Também temos o deus Quetzalcoatl. Esses sacrifícios eles eram muito comuns e aconteciam quase toda a semana. Muitos prisioneiros de guerra eram levados ao topo da pirâmide do grande templo e lá os sacrifícios eram realizados. Não só prisioneiros de guerra, mas também parte da população, se necessário, também era sacrificada. O sacrifício era entendido como um presente aos deuses, por isso ele era comum entre os astecas. Fazendo uma comparação com os povos indígenas brasileiros, essa prática aqui no Brasil nunca foi tão comum, porém, ele existia de uma forma diferente. Por exemplo, os povos tupis, quando capturavam um inimigo em uma batalha, e se esse inimigo fosse forte, ele seria preparado para o sacrifício. Esse sacrifício envolvia comer a sua carne, não porque eles eram canibais, mas porque eles acreditavam que comendo a carne daquele guerreiro, eles estariam adquirindo a sua força. E assim essa prática era realizada entre os povos nativos brasileiros. Diferente dos sacrifícios dos astecas, por exemplo, que era simplesmente um ritual sanguinário e de oferecimento aos seus deuses. E para finalizar, nós temos ainda como principal atividade do povo asteca a guerra. Por meio dela, eles conseguiram dominar outros povos da região, impondo assim suas leis, os seus tributos e toda a dominação na região que vocês estão vendo aqui no mapa ao lado. A sua dominação sobre esses povos chegou ao fim com a chegada dos espanhóis aqui na América, mas isso é uma outra aula. Agora eu passo a bola para minha colega Daisy, que vai falar sobre os Incas. Vai de lá, Daisy! Fala, professor Pedro, tudo bem? E aí, galerinha do 7º ano, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Então, a gente vai dar continuidade aí à aula sobre os povos ameríndios. O professor Pedro já falou sobre os astecas e a Pro Daisy, então, vai falar um pouquinho sobre o povo Inca, certo? Esse povo ameríndio que habitou aí a América do Sul, ok? Então, vamos acompanhar junto com a Pro. O Império Inca, então, ele se estendeu por uma vasta região ao longo da Cordilheira dos Andes, ali na região do Peru, do Chile, né, da Bolívia. A sua capital era Cusco, que significa o umbigo do mundo, então ali era o centro, certo? Era constituído de diversos povos, o mais famoso Quichua, mas a integração entre esses povos acontecia de forma tranquila, certo? Eles tinham um sistema de mensagens, de estradas, bem organizados. A organização social dessa sociedade, né, a organização desse Império Inca, tinha como figura principal o Sapa Inca, ou o Filho do Sol. A mitologia Inca traz o Rei Sol como um dos principais deuses, certo? Abaixo desse Sapa Inca, desse imperador, estavam os apus, os governantes, os curacas, que eram os sacerdotes, a comunidade em geral, e os prisioneiros de guerra, os pinhas. Um fato curioso sobre o Sapa Inca. Quando ele morria, as mulheres e os servos eram sacrificados e enterrados juntos com ele. A sucessão do trono, gente, não era hereditária. Então, quando o Sapa Inca morria, existia uma vacância durante um tempo, assim, né? O trono ficava vago e era muito disputado. Existiam guerras, assim, às vezes longas pela disputa do poder. Os incas acreditavam na vida após a morte, né, e mumificavam os seus corpos. Haviam 2 métodos de mumificação, né? O artificial é bem semelhante ao egípcio, né? Tira-se os órgãos, repõe o corpo com ervas, né, para conservar. O natural,
que era o mais comum entre os incas, eles enterravam aí os corpos em ambientes frios e secos, certo? Por quê? Para a conservação, né? E aí a gente tem várias descobertas de múmias enterradas no alto das montanhas, certo? E todas essas múmias encontradas no alto da montanha, elas têm um padrão, né? Os historiadores conseguiram identificar uma padronização que é o crânio perfurado, ou seja, os historiadores acreditam então, né, os estudiosos acreditam que esses corpos que foram enterrados, né, geralmente de mulheres jovens, né, eram de crianças também, tá? Eram sacrifícios humanos em rituais religiosos. Como eles eram politeístas, os deuses deles estavam sempre relacionados à natureza. E o sacrifício humano e animal era algo que acontecia, certo? A base econômica desse povo que habitou essa vasta região aí de montanhas, né? Vale a gente destacar isso, era a agricultura. Então, eles desenvolveram um sistema de terraços que são tipo umas escadas. A Pro vai botar aí no vídeo para vocês. Tipo umas escadas na montanha para plantar, então, num lugar plano, né? Essas produções, esses cultivos, que eram milho, batatas, tomate, pimenta, feijão, entre outros. O milho era bem comum, tá, gente? Nesses dois povos ameríndios que a gente está estudando, né? Nos astecas, também nos maias e nos incas. O povo inca, certo? O Império Inca domesticava animais, como a lhama e a alpaca, certo? E desses animais eles aproveitavam praticamente tudo, certo? Além de usar para o transporte, a pele, a lã, a carne, então tinha que se aproveitar de tudo. Eles também, gente, produziam em grande quantidade, tinham domínio sobre a produção de tecidos, objetos de cerâmica e também objetos de metal. Toda essa extensa estrutura imperial exige uma complexa rede de construções, ou seja, existiam muitas construções, entre elas a gente vai destacar aí a cidade perdida dos Incas, né, a famosa Machu Picchu, a cidade perdida onde eram feitos sacrifícios a esse deus Sol, certo? De jovens virgens que eram sacrificadas para esse deus. Machu Picchu, ele foi considerada a cidade perdida, foi descoberta em 1911 por um arqueólogo, um estudioso americano, e ela encontra-se assim, ó, as ruínas, né, bem conservadas. E hoje a Machu Picchu é considerado patrimônio mundial, né, pela Unesco. É uma cidade, é um lugar aproximadamente 2.500 metros de altitude, nível do mar, certo? Então é um lugar bem alto, bem difícil de se chegar. Tem toda uma estrutura turística, né? Hoje o Peru vive disso. É uma região linda, maravilhosa. Também vou colocar fotos aí para vocês verem. E hoje esse povo que ainda resiste, essa pouca quantidade, né, de pessoas que resistem, tentam conservar essa cultura inca, né? E a gente vê detalhes maravilhosos de cores e tecidos, certo? Os chás que eles fazem para vender. Você viajar para lá é um banho de história, né, de cultura. Assim como Machu Picchu, tem outras ruínas ainda para visitação aí nesse vasto Império Inca. Essas construções elas só foram possíveis pelo sistema de trabalho compulsório chamado MITA, que é um sistema inclusive que os espanhóis vão absorver da cultura inca. As pessoas trabalhavam em sistema de rodízio, ficavam dias, semanas, dependendo até meses em minas de minério, né? Ficavam quebrando pedra, montando, construindo esses patrimônios, né? Todas essas estruturas que eram usadas tanto para rituais religiosos como para funções administrativas e militares.
Bom, gente, e o fim desse império, ele acontece no século XVI com a chegada dos europeus, né? Os europeus já chegam no século XV, mas é no século XVI que eles vão vir em grande quantidade. E o contato não amigável aí, né, desses espanhóis com os quichuas, com os povos ameríndios, os maias, os incas e os astecas, vão fazer com que essa massa populacional, né, seja exterminada, né, tanto com doenças como contato bélico, né, ou seja, militar. Aproximadamente aí estima-se 10 milhões de pessoas que foram, só do Império Inca, que foram exterminadas aí com a colonização europeia. Certinho, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado. Leiam com atenção a apostila, revisem alguns tópicos, a Pro vai colocando as instruções na plataforma, vai ser bem legal, certo? Então caprichem, não saiam da rotina de estudos de vocês e até mais!